Bom, olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa última aula aí do bimestre, né? A partir da semana que vem é só avaliação, ok? Então preste atenção aqui. Eu vou falar, já falei em aulas passadas, né, sobre resistores, né? Lei de Ohm. E hoje a gente vai falar um pouco sobre associação de resistores. Ligação paralela, ligação série, vocês vão ver tudo o que é isso aí, tá bem? Então vamos lá. O que seria uma ligação em série? Tá? Eu vou falar para resistores, mas isso vale para qualquer outra coisa, tá certo? Quer seja resistor, quer seja qualquer outro elemento. Tá? Então o que seria uma ligação em série? Tá? Uma ligação em série é uma associação de elementos elétricos, tá? Que estão dispostos de um modo que a corrente só possui um único caminho a seguir. Eu coloquei aqui resistores, né? R1, R2, R3, o que quer que seja. Vejam que a forma com que está ligado, a corrente que passa por este cara, também só tem um único caminho. Vai ter que passar por esse outro cara, também vai passar por esse, vai passar por todos esses caras aqui. Então, essa ligação que eu fiz desses vários resistores, R1 até Rn, é em série, tá certo? Série, tá? Bom, qual outro tipo de ligação sem ser série? É a ligação em paralelo, tá certo? Então, nesse caso aqui, tá? A ligação em paralelo é uma associação, né, de elementos, no caso aqui resistores, né, porque a gente vai estar estudando resistores de um modo mais simples, em que a corrente tem mais de um caminho para seguir, mais de um caminho. Dá para ver, ó, a corrente vem por aqui, a corrente é essa setinha que eu estou representando aqui, tá? Então ela chega aqui, nesse ponto aqui, que a gente chama de nó, muito importante isso aqui, né? Esse ponto aqui é um nó, e ela vai dividir uma parte para cá, outra parte para cá e outra parte para cá, tá? Então esse caso aqui é um caso de ligação em paralelo dos resistores R1, R2 e R3. Tá certo? Espero que vocês tenham visto daqui. Nós vamos fazer depois alguns exercícios lá, tá certo? Deixei um exercício para vocês e eu espero que vocês entendam aí, qualquer coisa pode tirar dúvida, tá? Então, olha só. O que seria o tal do resistor equivalente? Agora nós estamos falando especificamente de resistores, tá? Ligação em série, ligação em paralela serve para qualquer elemento elétrico. Eu dei exemplo com resistor, mas serve para qualquer elemento. Agora vamos lá, vamos agora especificar sobre os resistores. O que seria o tal do resistor equivalente? Vamos pensar no seguinte, né? Vou voltar aqui. Se eu pegar todos esses caras aqui, esses resistores 3 que estão aqui, tá certo? Tirar esses 3 resistores e colocar um único resistor, seria o quê? Seria um resistor que equivale a esses 3 como um todo, tá certo? Então, isso seria, então, o tal do resistor equivalente, tá certo? É tirar realmente toda uma associação, colocar um único resistor, do qual a corrente elétrica vai ser sempre a mesma, certo? Então, eu vou representar resistor equivalente, né? Resistor equivalente por REC, né? R e o EQ, tá bom? Então vai aparecer muito desse REC aqui, né? Nas nossas aulas a partir de agora, tá? Então REC é resistor equivalente. Tudo bem? Então tá. Qual seria então, vou voltar para cá, né? Se eu tirar todos esses resistores aqui, ó, e colocar um único resistor. Esse resistor equivalente, né, olhando aqui, seria o quê? A soma dos vários resistores. R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5. Quantos resistores eu tiver? Se eu tiver 3, vai ser R1 mais R2 mais R3. Se tiver 4, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Tá certo? Maravilha. Agora, e se for em paralelo? Como é que eu vou fazer? Soma da mesma forma, professor? Não. Soma pelos inversos, tá certo? Soma pelos inversos. É a segunda vez que uma equação dos inversos aparece na nossa teoria de física, né? A outra foi o ano passado, quando a gente falava sobre distância focal, né? Aquela P, P', então é 1 sobre F, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Aqui de novo, né? 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Só que lá terminava nos dois membros, né, da equaçãozinha. Aqui não, aqui é quantos tiver, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4 e assim por diante. Eu vou ainda fazer um modelinho aqui daqui a pouco. Tá bom, gente? Então tá. Então, ó, vejam a diferença. Para série, soma dos resistores. Para paralelo, soma dos inversos dos resistores. Isso te dá o quê? O inverso do resistor equivalente. Tá? O professor ainda dá um exemplinho matemático para nós. Tá? Então tá aqui. Então eu tenho 3 resistores. Um de 5 ohms, um de 10 e um de 15. Tá certo? 3 resistores aqui. Tá? E eu vou ligar eles em série. Tá
Então imagina que eu peguei os 3 resistores e coloquei assim, ó, desse jeito aqui, ó. 1, mais 2, mais 3, tá certo? Coloquei dessa forma aqui, tá? Qual seria então o resistor equivalente disso aqui? Como a gente viu, basta somar esses dois caras aqui, né? Esses 3, perdão. Então é o 5 mais o 10 mais o 15. Deu quanto? 30 ohms. 30 ohms deve ser o quê? O resistor equivalente da associação dos 3 resistores ligados em série, tá certo? Ah, mas e se eu ligar em paralelo, como é que tem que ser? Putz, aí a conta é um pouquinho mais difícil, né? Vamos pensar aqui, ó, seria exatamente aqui o R1, R2 e R3 ligados aí dessa forma, 3 resistores, tá? Então vamos lá, como seria então? Vamos montar a equaçãozinha. 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre 5, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 15, afinal eu tenho 3 resistores. Quanto que dá isso daqui? Aí eu tenho que tirar o quê? O mínimo múltiplo comum, né? Cuidado, vamos lembrar, né? Que o mínimo múltiplo comum entre 5, 10 e 15 é 30, tá? Não vou ensinar como é que faz mínimo múltiplo comum, tá? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Então, olha só. Aí vai estar aqui 30 dividido por 5, 6, vezes 1, 6. 30 dividido por 10 dá 3, vezes 1, 3. 30 dividido por 15, 2, vezes 1, 2. Então, é 6 mais 3 mais 2. 6 mais 3 mais 2 dá 11. Então, seria 11 sobre 30. Esse é o resultado, professor? Não. Cuidado aqui. Esse é o valor do inverso do resistor equivalente. 1 sobre resistor equivalente é 11 sobre 30, certo? Então, para achar o resistor equivalente, que é o inverso disso aqui, que eu tenho que fazer? Inverter essa equaçãozinha também, essa fraçãozinha que está aqui, tá certo? Então, o resistor equivalente vai ser quanto? 30 sobre 11. E 30 sobre 11, se você dividir, vai dar 2,73, tá? Então, esse cara é o valor do resistor equivalente de 5, 10 e 15. Bom, vou dar uma dica para vocês. Olha só, o resistor equivalente de uma associação em série, né, que seria 30 ohms, é maior que 5, maior que 10 e maior que 15. É maior que cada um deles individualmente. E o resistor equivalente da associação em paralelo é 2,73. Menor que 5, menor que 10, menor que 15. Então, quando você soma resistores equivalentes, tá? Desculpa, quando você acha o resistor equivalente de uma associação em série, o valor é sempre maior que cada um dos resistores individualmente. Quando você acha em paralelo, o valor é menor que cada um dos resistores individualmente. Certo? É uma dica para você ver se depois se acertou no exercício. Tá? Então tá. E agora tem alguns casos especiais. Se eu tiver 2 resistores só, e isso só vale para 2 resistores em paralelo, tá? Em 3, para 3 não vale. O que você faz? Para achar o resistor equivalente aqui, é o produto dividido pela soma. Então eu tenho 2 resistores R1 e R2, para achar o resistor equivalente, para em paralelo, né? Produto do R1 vezes R2 dividido pela soma do R1 vezes R2. Tá bom? Se eu tiver resistores iguais, tá? Então eu tenho 3 resistores de 5 ohms, tá certo? N seria o número de resistores, R seria o valor do resistor. Então, tenho 3 resistores de 5. Se eu quiser saber ligar em série, vai ser 3 vezes 5, que é 15. Basta você pensar. É 5 mais 5 mais 5, que dá 15. Tá? Então, essa aqui é a dica para você achar aqui de um modo bem facinho o resistor equivalente. E para o valor em paralelo é mais fácil ainda, tá? Do que fazer aqueles produtos aqui assim, né? Se eu tiver 2, ou se por acaso eu tiver aqueles vários resistores, mas só vale para eles forem iguais, tá certo? No nosso caso lá de 5, 10 e 15 não dá para fazer de jeito nenhum, só daquele jeito que eu fiz mesmo. Então tá, aí nesse caso aqui eu pego o valor do resistor, que é igual, e divido por N, que é o número. Então tá lá, se for os 5, né? Desculpa, se forem dos 3 resistores de 5, vai ser quanto? 5 dividido por 3, tá certo? Caso especial lá que a gente pode usar várias e várias vezes, tá bom? Agora olha só, cuidado. E se eu misturar essa brincadeira toda? Deixar um elemento ora disposto em série, ora em paralelo. Aí eu vou dizer que essa é uma ligação mista, tá certo? Nem série, nem paralelo. É misto, tá? Misturado, realmente. Tá? Tudo misturado. Aí. Então, opa, volta lá. Então, olha só. Aqui eu tenho um exemplinho. Dá pra você perceber, ó. R1, R2, R3. Isso aqui tá em série ou paralelo, professor? As duas coisas. Uma parte está em série e outra parte está em paralelo. E aí o que a gente tem que fazer para achar realmente o valor do resistor equivalente? Tratar por partes, tá certo? Eu não posso dizer que o R1 está em série com nenhum desses caras aqui, porque a corrente não é a mesma que passa por R1 e que passa por R3. Não, a corrente que passou por R1 ele divide para R2 e R3. A única certeza que eu tenho é que R2 e R3 estão em
paralelo, tá? E eu vou testar aqui, vou brincar aqui na brincadeira aqui, tá? E esqueci de voltar os valores, mas o R1 lá, é o mesmo do caso anterior, tá bom? Olha só, é aqui, ó. R1, R2, R3, tá? 5, 10 e 15, tá bom? Então vamos lá. Então tá. Esse cara aqui, o 2 e o 3, tá? É 15 e 10. Vou testar aqui a brincadeira do produto dividido pela soma. Então 15 vezes 10 dá 150, 15 mais 10, 25. Se você dividir 150 por 25, dá 6. Então, ó, R1 está ligado com quem? Com um resistor que, se eu tirar ele e colocar um de 6, é equivalente, tá certo? R1 está em série com um resistor de 6, que é equivalente a esse 2 e 3 aqui juntados, tá bom? Então, aí, R1 com esse R23 estaria em série, tá certo? Estaria em série. Então, aí você pega e soma 6 mais 5 dá 11. Então, olha só que interessante. Se eu tirar esses 3 resistores daqui e colocar um único de 11, é equivalente. É a mesma coisa. Tá bom? Bom, vamos pegar esses resistores R1, R2 e R3 e ligar de uma outra maneira. Olha só, desse jeitinho aqui, ó. R1, R2 e R3, tá certo? É de outro jeito? É de outro jeito, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eu não posso dizer que R1 e R3 estão em paralelo, porque a corrente não dividiu para esses dois caras aqui, ele dividiu para o R1 e o R2, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Olhar R1 e R2, ver que esses caras estão em série, tá certo? E somar como a gente soma em série. Soma R1 mais R2. Seria 5 mais 10, que dá 15. Como esse cara aqui também é 15, eu terei dois resistores iguais, né, tirando o R1 e o R2 substituído por um único de 15, terei dois resistores iguais em paralelo de 15. Aí cai naquele caso especial, quando os resistores são iguais e estão ligados em paralelo. O que a gente faz mesmo? Divide por 2, né? Por que por 2? Porque são dois resistores iguais, tá? Então o valor 15 dividido por 2 dá 7,5. Então 7,5 é o valor do resistor equivalente dessa associação aqui, ó. Percebe como é diferente, né? Quando eu liguei os 3 em série, deu 15. Quando eu liguei os 3 em paralelo, deu... quanto é mesmo? Esqueci aqui. 2,73. Então deu 30 os 3 em série, 2,73 os 3 em paralelo, e desse jeito aqui misturado que a gente fez, aí depende do jeito que misturou, né? Para um jeito que misturou deu 11, para outro jeito que misturou deu 7,5, tá? Então o valor do resistor equivalente depende da forma com que você associou ele, ou a série, ou paralelo, ou inclusive misto, tá certo? Valeu! Preste atenção a alguns exercícios, eu vou fazer um modelinho aí pronto para vocês, para a gente depois partir para os exercícios, tá bom? Até, espero que vocês gostaram da aula, tá? Qualquer coisa, tira a dúvida aí. Valeu!